Fabulações Miceliais, Fungos, Escrita e o Fim do Mundo. Tem duas versões, uma digital e uma física. Neste vídeo, eu apresento seus livros e sua versão física. A escolha por construir os 3 livros que compõem a tese como fichários não é acidental. Tanto epistemologias feministas como os fungos nos informam sobre o potencial político e teórico de um trabalho que abre possibilidades, ao invés de afunilar para uma história única ou uma conclusão. Ganha protagonismo uma topografia tentacular e radial, como o crescimento das micélias. O movimento é de dentro para fora e multidirecional, muito diferente da topografia linear da ciência moderna. O fichário torna possível que essa ideia de livro seja melhor concretizada. Permite que novas histórias possam ser acrescentadas a essa reflexão ao longo do tempo. Além disso, parte fundamental da pesquisa foi experimentar os limites da ideia de escrita e especular o que se pode aprender do encontro de cosmologia fúngica e algumas epistemologias feministas. Como resultado, o trabalho de escrever não se resume a experimentar com diferentes formas de texto. O que chamo de escrita é um ponto de não retorno, onde não se pode separar linguagem e materialidade. Para tanto, esse escrever ganha vida no texto, mas também nos desenhos, fotografias, na escolha dos materiais, em bordados, zines, quadrinhos, sons e vídeos. Te convido agora para conhecer mais de perto as versões físicas dos 3 livros que escrevi em companhia dos fungos. O primeiro livro explora a teoria da bolsa de Ursula Le Guin. Inspirada na teoria de que o primeiro artefato cultural foi uma bolsa e não uma arma, Le Guin nos instiga a contar histórias da vida. Ao longo da pesquisa, percebi que o ensaio de Le Guin atuou como um catalisador. Inesperadamente, a reflexão sobre a bolsa ajudou a promover um encontro potente de epistemologias feministas e cosmologia fúngica, que é a principal característica teórica da tese. E desse encontro foi que coletei múltiplas companhias literárias. Além disso, fiquei instigado a buscar formas concretas, menos óbvias, de bolsas conceituais, como os trincadis do modernismo catalão e as próprias micélias, que ajudam a desenvolver os 2 princípios da teoria da bolsa, o anti-heroísmo e o anti-antropocentrismo. O livro é dividido em 12 partes, e ao mesmo tempo que é uma introdução, é completo por si só, fim que tive a intenção de dar para cada um dos 3 livros. As 12 partes são separadas por ilustrações que, em conjunto, contam uma história. De modo lúdico, narram com certa generalidade o ciclo da vida de um fungo basidiomiceto, começando e terminando com a mesma imagem, do espalhamento de esporos, que dá forma ao ciclo. Mais adiante, narra em quadrinho o ciclo de vida de um cogumelo específico, talvez o mais conhecido de todos, o Amanita muscaria. O livro também conta com 2 bordados que eu fiz. O primeiro reproduz uma pintura rupestre da tradição nordeste, que se encontra no sítio Xique-Xique, no Seridó Potiguar. O desenho dá igual importância para a lança e para a bolsa, e me instigou a especular por que as narrativas sobre as bolsas são apagadas da literatura arqueológica sobre o local. Por fim, foi justamente esse exercício especulativo que me fez juntar minha amiga e artista mineira Aline Lemos, para compor um zine que conta uma história alternativa para o desenho encontrado no Seridó.
Encerra este livro com um segundo bordado, que foi a primeira tentativa de comunicar a história que batizei como Bolsa de Estrelas. O segundo livro é composto de um prefácio e 2 blocos. Aqui a ideia é de repensar o conceito de escrita e propor o conceito de escrita micelial. O adjetivo micelial nessa tese é reconfigurado para significar o encontro relacional de algumas epistemologias feministas e de uma cosmologia fúngica, que foi elaborada etnograficamente na pesquisa. Mais especificamente, a escrita micelial é a relação entre tentacularidade feminista e a radialidade fúngica. Começamos o livro com seu prefácio, que desenvolve os jogos de barbante, ou string figures, com práticas pensantes, como sugere a autora, Donna Haraway. Por fim, descrevo os 2 jogos que fizemos em uma oficina realizada junto de Isabela Noronha, do Sibyl Atelier, e de Tatiana Plains. Reunimos 23 humanos e mais de uma centena de cogumelos para discutir fungos e mudanças climáticas, e, num segundo momento, produzir cadernos artesanais decorados com as esporadas dos cogumelos. Daí em diante, o livro é dividido em 2 blocos. O primeiro se dedica a fazer uma série de experimentos com o que Donna Haraway chamou de pensamento tentacular. Do encontro da autora com outras teorias e pensadoras feministas, propõe a ideia de tentacularidade como termo da relação que propõe com os fungos. Para isso, faço alguns experimentos, dentre os quais um aranha-glossário de termos essenciais para entender o pensamento tentacular, uma série de jogos de barbante para reconfigurar o conceito de relação a partir de encontros e atravessamentos entre Donna Haraway e Marilyn Strathern, feito com o modelo Philippe Mamoli. E, por fim, um bestiário dos monstros tentaculares, uma arena retórica onde discutiremos qual o monstro ideal para dar forma ao pensamento tentacular. Spoiler, todos eles perdem. Já no segundo bloco, reconfigura e propõe um conceito múltiplo de micélia, trabalhado a partir de teorias feministas, teorias das ciências biológicas e da observação etnográfica de fungos. Se no primeiro bloco me dediquei a desenvolver o que seja tentacularidade como princípio, aqui a ideia é discutir a radialidade e propor o conceito de escrita micelial a partir do encontro desses 2 princípios. A radialidade é aqui definida pela composição de 3 ontologias miceliais, que são o Mycelium fractal, o Mycelium caleidoscópio e o Mycelium terrano. De modo análogo, compõe o princípio da tentacularidade feminista a partir de uma reunião de múltiplas epistemologias. Pensando a partir dos estudos de semiótica feitos com as bactérias, propus uma definição de escrita que passa pelo atravessamento mútuo indivisível de linguagem e materialidade. Seguindo a teorização de Debulina Roy, o conceito de escrita se confunde com o de vida, e há um convite aberto a pensarmos que os humanos não são donos da linguagem. Se bactérias e fungos escrevem sem aspas, que escritas são essas? Perguntas que podem guiar novos empreendimentos antropológicos. É com uma ideia mais geral de escrita micelial que vamos interpelar o fim do mundo e as mudanças climáticas no terceiro e último livro. No terceiro e último livro, eu me volto ao tema do fim do mundo. Aqui, eu tento lidar com o sentimento de fim iminente que conecta a tradição de contar histórias apocalípticas e os tempos das mudanças climáticas. O livro é dividido em uma introdução e 3 partes.
Cada uma dessas partes sugere uma fabulação micelial, ou 3 formas como uma escrita micelial pode nos fazer repensar o fim do mundo. Pensando na antropologia como literatura especulativa, expando cada uma dessas fabulações miceliais com um projeto literário fim-do-mundista. Na introdução, sugiro uma política para as mudanças climáticas, uma retomada do conceito de Chuluceno e, por fim, pensar no fim do mundo como sugerem Débora Danowski e Eduardo Viveiros de Castro, como fim de uma relação nós-mundo que havia. A primeira fabulação micelial remete ao crescimento radial das micélias e sugere que busquemos histórias de fim de mundo na escala do toque, perto de casa, ao longo do caminho, ao alcance dos dedos. Para aprofundar o princípio da situabilidade radial, escolhi a história da mineração em Minas Gerais, atravessada pela poesia de Carlos Drummond de Andrade e minhas próprias memórias da Serra do Curral. Para contar essa história, experimentei escrever crônicas e poesias. Experimentei também conversar por placas e cartões postais. Fazer reportagens sobre Itabira na forma de podcast e, por fim, trazer o relato das oficinas de zine, poesia e mineração que fiz junto dos amigos Felipe Mamoli e Tatiana Plains. A segunda fabulação remete ao estado de instabilidade ontológica provocada pelo apodrecer fúngico e sugere que olhemos ao fim do mundo mais como processo transformativo e menos como um evento terminal. Ao longo da pesquisa, a imagem da floresta frequentemente pareceu ajudar a entender o problema de como descrever coisas que mudam o tempo todo. Escolhi trabalhar com o autor austríaco Felix Salten e sua Floresta Cósmica, que fez Bambi mundialmente famoso. Encerrei a segunda fabulação micelial do livro com o zine Encontros. Neste zine, construo uma montagem paralela de Bambi, de Felix Salten, e Raça História, de Levi-Strauss, e uma série de ilustrações que nos fazem refletir sobre a relação caça-caçador. O zine é um convite para nos fazer pensar na instabilidade ontológica e como contextos específicos podem transformar nossos conceitos de nós, de mundo e da relação que os reúne. A terceira e última fabulação micelial deste livro remete à reativação da morte e sugere que o fim e o começo dos mundos sejam vistos como parte de um ciclo contínuo de transformações, em detrimento de um processo linear. Fungos podem transformar alguns mundos, mas podem também destruir outros inteiros e colocar novos em seu lugar. Se o fim do mundo for a morte dos mundos, então precisaremos de um modo não linear de narrar suas histórias. Uma escatologênese. Para aprofundar o princípio da escatologênese, ou do fim de mundo contínuo, recupera a história dos Matsutake contada por Anna Tsing, tratando sua etnografia como literatura e não como teoria antropológica, o que nos ajuda a perceber a morte e o fim mais como latências e menos como terminação, parte da transformação. Meu trabalho para a última parte do livro foi transformar em um podcast de divulgação de antropologia uma das histórias dos cogumelos Matsutake contadas por Anna Tsing em The Mushroom at the End of the World. A criação do podcast Unfinished, Stories on the End of the World, foi o produto do meu estágio de doutorado sanduíche na Miami University, onde trabalhei com o micologista Nick Money. No livro, contudo, criei uma versão literária mais enxuta do podcast, que termina com a ilustração que eu fiz de uma dupla de cogumelos Matsutake.
Com a escolha de fichários e papéis reciclados de várias gramaturas e texturas, eu busquei construir livros abertos como as Micélia, e tentaculares como os Jogos de Barbante. Os livros físicos são únicos, mas se você se interessar, poderá ler agora mesmo sua versão digital.